o quadro docente da Escola de Guerra Naval, e agradecemos, então, na figura do almirante Paulo Ferreira. No Exército, o agradecimento vai para a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, na figura do general Paulo Afonso. Na FAB, o agradecimento vai para o Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, na pessoa do brigadeiro Rodrigues Filho. Nós hoje vamos contar com a participação de historiadores das três forças e do senhor Otávio Pitaluga, que vai apresentar o projeto do filme Comando Pitaluga. Pela Marinha, comandante Alves de Almeida. Pelo Exército Brasileiro, coronel Cláudio Roste. Pela Força Aérea, os brigadeiros Quirico e Mendes. A dinâmica do evento será a seguinte: o senhor Otávio Pitaluga, nos primeiros 10 minutos, vai fazer uma apresentação sucinta do projeto do filme Comando Pitaluga. Em seguida, seguem-se as três forças, Marinha, Exército e Força Aérea, em torno de 30 minutos de apresentação para cada uma das forças, o que dá um total de 100 minutos, 1h40. Ao final da apresentação, se houver perguntas que poderão ser formuladas no chat escrito, eu as consolidarei e as passarei aos debatedores ao final da última apresentação. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao senhor Otávio Pitaluga para discorrer sobre o projeto do filme Comando Pitaluga. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde à BIND, na pessoa do presidente Roberto Galo, ao seu vice-presidente Almirante Rodrigo, e aos meus estrelados companheiros aí de apresentação, Brigadeiro Quirino, Brigadeiro Mendes, Comandante Alves de Almeida e Coronel Rossi. Encantado. Brigadeiro Quirico, Otávio. Perdão. Quirico. Desculpa pela má pronúncia. Obrigado pela correção. Bom, é um prazer, sou filho do general Pitaluga e me sinto muito honrado de estar aqui entre os senhores, que ontem celebramos o Dia do Soldado. Então, meus parabéns pelos soldados brasileiros, a todos os soldados brasileiros, inclusive aos senhores que aqui se encontram. É uma alegria participar dessa live, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E eu tenho, então, como filho do Pitaluga, um herói da Segunda Guerra Mundial, comandante do Esquadrão de Reconhecimento da FEB. Uma live. Perdão? Está ouvindo? Estão vendo a minha tela? Sim, sim. Então tá. Então eu tenho aí uma responsabilidade, uma missão, uma missão. Pode prosseguir, Otávio. Então todos bem, Muito bem. Então, tem uma missão, a pedido da minha mãe, de produzir esse filme, contar a história do meu pai ao mundo. É um legado, é uma grande responsabilidade, e como patriota, acho que a gente tem que falar para o povo brasileiro o que realmente foi a epopeia da FEB na Segunda Guerra Mundial. Deixa eu te interromper, Otávio. O que está sendo são pessoas, não é a sua apresentação. Otávio, você está congelado. Otávio, me ouve? Você congelou, Otávio. Vamos dar mais um tempinho para ver se ele descongela. Sai. Não, agora você está descongelado. Não. Para mim, está normal. Agora sim. Está descongelando aqui. Otávio, quer ficar para depois?
Otávio, você está sem microfone. Opa, agora fiquei... Alguém me botou no mudo aqui de castigo. Vamos lá. Então, vocês estão vendo a tela agora, por favor? Estão vendo a tela? Sim, você está na tela. Otávio, agora sim. Agora começou a aparecer a sua apresentação com a foto Bom, da então, equipe. Paula, por gentileza, Sim, sim. fala sobre a LC Barreto, do nosso projeto, por gentileza. Alô? Você quer que eu fale, Otávio? Sim. Estou te convidando para falar da LC Barreto. Boa tarde a todos, muito prazer. Eu sou Paula Barreto, uma das sócias diretoras da LC Barreto, Produções Cinematográficas, uma empresa de produção audiovisual que está há quase 60 anos no mercado. E fomos procurados pelo Otávio Pitaluga, né, para a realização desse projeto. Nos sentimos muito orgulhosos de sermos parceiros, né, e coprodutores nesse projeto. A LC Barreto tem, na sua história, a realização de vários projetos onde contamos a história de heróis nacionais, como, por exemplo, Rondon, né? Rondon, o Grande Chefe. Nós produzimos tanto uma série documental quanto um filme de longa-metragem, entre outros, né? Eu acho que o Brasil precisa, nesse momento, mais do que nunca, de que nós possamos contar histórias de heróis nacionais, trazer esperança para o povo brasileiro, que o povo brasileiro possa se orgulhar dos exemplos que nós tivemos ao longo da nossa história. Por isso, quando o Otávio trouxe o projeto para nós nos sentimos muito honrados em termos sido escolhidos por ele. Ele apresentou o projeto para algumas produtoras, né, entrevistou algumas produtoras, e eu acho que ele sentiu da nossa parte essa vontade de querer contar essa história e de trazer esse exemplo para a sociedade brasileira, para quem possa ter o privilégio de assistir esse filme. Eu falo privilégio porque, infelizmente, no Brasil, ir ao cinema é muito caro, muito caro. Então, é privilégio realmente para poucos. Então, eu espero que para os privilegiados que possam ir às salas de cinema, que a gente acredita que em breve estarão abertas, né? Em breve a gente fala, diante dessa pandemia, eu acredito que em 2021 elas voltarão a abrir com toda a segurança. Então, é isso. Estamos aqui com muita vontade de contar essa história, e a gente acredita que o cinema tem esse papel de espelhar um pouco a alma do ser humano. Então, essa é uma história que poderia trazer, na prática, esse conceito para a realidade. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Paula. Bom, pessoal, aqui no site temos a história da LC Barreto, tem os prêmios que eles já alcançaram. Nós é que agradecemos. É uma empresa que se confunde com a história do cinema nacional, então é uma grande honra e privilégio também da nossa parte estar com essa parceria. Bom, vamos aqui para o início, rapidamente. Eu convido a conhecê-los, a todos os senhores a conhecer o nosso filme comandopitaluga.com, e para a gente não perder tanto tempo, tem logo no início tem o nosso apoio institucional aqui do General Mourão, vice-presidente. Ele fala num vídeo muito claramente. Eu ia tocar o vídeo, mas talvez para não tomar tanto tempo dos senhores, mas de qualquer maneira fica o convite. E temos também aqui apoio institucional, não apenas do General Mourão, mas do General Eduardo também, presidente do Clube Militar, e do General Paulo Afonso, comandante do DPH-SEX, que também está totalmente ciente e que nos apoia. Além disso, em relação ao apoio institucional, temos aqui a vice-presidência, Ministério da Defesa, Ministério do Exército, além do próprio DPH-SEX, e temos cartas e temos vídeos de apoio institucional dos principais comandantes. Portanto, esse filme está totalmente chancelado, legitimizado e aprovado no mais alto escalão do Exército, das Forças Armadas do Brasil. Daí a nossa total seriedade em fazê-lo acontecer.
Convidamos também os senhores, desde já, a conhecerem a nossa página do General Pitaluga. Temos um convite para vocês, temos 1.663 pessoas seguindo, quem sabe a gente consiga chegar até 1.700 em decorrência dessa nossa live. E os nossos no rodapé do nosso site tem a nossa presença nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, etc. Voltando, então, sobre o que é esse filme? Ele não é um filme sobre guerra ou ação. É muito mais do que isso, além de ser a narrativa do então capitão Pitaluga, comandante do Esquadrão de Reconhecimento da FEB, de toda a ação da FEB. Ele é um filme que fala sobre valores, né? A vida, a importância da vida, o respeito, a honra, a superação das tropas brasileiras, o heroísmo, bravura e todos os nossos patriotismo. E então ele conta um filme que vai inspirar, motivar, fazer com que o brasileiro valorize mais a si mesmo como pessoa, aos militares, entendendo qual foi o esforço que eles fizeram por nós, e então principalmente aos parcinhas, a quem devemos toda a honra e glória. Portanto, as metas do nosso filme não podem deixar de ser ambiciosas. São de fazer uma coprodução internacional, disputar, agora sim, em parceria com a LC Barreto, temos total condições de competir para os principais prêmios do cinema mundial, uma distribuição global. Temos uma ambição, ainda é uma ambição, quem sabe seja possível, de lançamento mundial em 7 de setembro de 2022, quando celebraremos o bicentenário da independência do Brasil. Potencial geração de ministério, que nós queremos educar a população brasileira e a mundial do heroísmo dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E, para isso, a gente está num momento agora de pré-lançamento, de pré-desenvolvimento do filme, e pedimos aos senhores todo o tipo de apoio nesse sentido. Então, desde fazer o boca a boca do site, convidar os amigos, divulgar nas redes sociais, curtir a página, e, se possível for, nos apoiar com a questão de crowdfunding. Aqui estão alguns planos que podem ser consultados na sequência, e se alguém tiver um interesse maior ainda em patrocinar essa iniciativa, agora que algumas empresas estão preparando o orçamento para 2021, por favor, basta me mandar um e-mail, que nós agendaremos, tanto o pessoal da LC Barreto quanto a minha pessoa, agendaremos uma outra web conference específica a respeito desse tema. Então, senhores, muito obrigado pelo espaço, para convidá-los, então, a conhecer com mais detalhes o nosso projeto, conforme está claramente colocado no site. E, então, eu passo a palavra agora de volta ao Almirante Rodrigo para que ele dê sequência aos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio. Vou esperar tirar. Bom, agora, seguindo a sequência já divulgada, eu tenho o prazer de passar a palavra para o meu amigo comandante Alves de Almeida, para discorrer sobre a participação da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Boa tarde a todos. Por favor, comandante. É com grande satisfação que venho hoje conversar sobre a participação da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Agradeço também o convite que o Almirante Rodrigo me fez para participar dessa mesa de debates sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que eu considero uma participação relevante. Cumprimento também a mesa e dizer da minha satisfação em poder dividir conhecimentos sobre esse evento importante da história das Forças Armadas Brasileiras. Meu propósito, por ser oficial de Marinha, por ser professor da Escola de Guerra Naval, é discutir exatamente a participação da Marinha, sob 2 pontos de vista. Um ponto de vista histórico, eu também sou historiador, formado pelo FRJ, sem me preocupar com nenhuma questão cronológica e nenhuma descrição sincrônica. Vou discutir tópicos e vamos debater dentro desses tópicos. E um segundo aspecto, que eu talvez ache mais importante, que é o aspecto estratégico, que envolveu a Marinha nesse período.
Então, eu começo a minha alocução falando exatamente sobre o início da participação efetiva da Marinha em operações de guerra, que é agosto de 1942, quando o Brasil se estabelece uma situação de um estado de beligerância com a Alemanha e com a Itália, a partir dos afundamentos dos navios brasileiros na nossa costa e um natural alinhamento que a gente já tinha com os Estados Unidos. Como é que estava a Marinha em 1942, no início da guerra? A situação da Marinha era muito difícil naquela ocasião. Uma marinha pequena, uma marinha modesta, cerca de 40 navios, e para comparação com a marinha de hoje em dia a marinha tem entre 90 e 100 navios. Então nós temos menos da metade do que a marinha é hoje. Marinha muito pequena, uns efetivos muito reduzidos, a idade média dos navios era relativamente alta, cerca de 32 anos, a idade média dos nossos navios. Os navios basicamente eram compostos de navios que foram comprados da Inglaterra nos anos 10. Os navios chegaram aqui em 1910, foram cerca de 2 encoraçados, navios já obsoletos para a Segunda Guerra Mundial, e na Primeira já estavam obsoletos, em razão da evolução da tecnologia militar durante os conflitos. 2 cruzadores muito pequenos, de cerca de 3.000 toneladas, muito pequenininhos, também da esquadra de 1910. Tínhamos 7 contra-torpedeiros ou destroyers em 42. 6 deles eram a carvão ainda. Era ainda o combustível do início do século XX. 2 tenders, um que foi adquirido quando o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial, que foi um navio que foi apreendido dos alemães no Brasil, que eu vou depois mostrar a fotografia desse navio, o Valésio, e 4 submarinos. Um dos anos 20, 3 dos anos 30. Eram submarinos muito pequenos e serviam apenas para ataque costeiro. Então, esses eram os nossos efetivos da Marinha por ocasião da entrada na Segunda Guerra Mundial. Efetivos muito modestos. Com respeito à situação da Marinha, eu gostaria de analisar sobre 3 pontos de vista. Primeiro ponto de vista, a situação interna da Marinha, como é que ela estava politicamente. O segundo aspecto seria a situação estratégica. E o terceiro aspecto, a situação operacional. Começando com a situação interna, o ministro da Marinha, em 1942, como nós sabemos, é o vice-almirante Henrique Aristides Guille. Quem era o almirante Guille? O almirante Guille tinha subido em 1935, 2 anos antes do chamado golpe do Estado Novo, Getúlio. Foi um período muito difícil na história do Brasil, esse Estado Novo. Uma ditadura, Getúlio Vargas. Não podemos esquecer que em 1938 houve o movimento integralista, em que muitos oficiais de marinha estavam envolvidos, muitos deles, e foram devidamente, alguns foram expulsos, outros foram presos. Então a Marinha estava numa situação, a partir de 1938, pacificada em termos políticos. Todos estavam alinhados com o sistema. O almirante Guille era um getulista de carteirinha, e todos, então, a Marinha, a parte interna estava já bem condizente com o sistema. E a situação estratégica da Marinha? Como é que estava a Marinha em 1942? Quem conduzia os aspectos estratégicos da Marinha era o Estado-Maior da Armada, como até hoje é assim. 3 eram as preocupações grandes, as preocupações estratégicas da Marinha do Brasil. Primeiro, a defesa costeira contra incursões inimigas. É uma tarefa clássica do poder naval, a defesa costeira. A segunda preocupação era a proteção das vias de comunicação, de nossas linhas que eram linhas de cabotagem na nossa costa, e era tarefa da Marinha prover a segurança desse comércio. E, por fim, uma situação mais específica e mais preocupante para o Estado-Maior da Armada, que era a situação na Argentina. A Argentina, até o início da guerra, era a nossa grande preocupação. Nós sempre fizemos condicionamentos estratégicos para se defrontar com o poder naval argentino. Então, essas eram as nossas 3 preocupações estratégicas. O terceiro aspecto que eu verei é o aspecto operacional. O aspecto operacional, a Marinha não existia na época o Comando de Operações Navais, que é o que atualmente conduz as operações na Marinha. O Estado-Maior da Armada que fazia essa tarefa. Nós tínhamos, como disse, navios totalmente obsoletos, 32 anos de idade, alguns até a carvão, como já mencionei. Nenhum navio da Marinha possuía radar.
nenhum navio da Marinha possuía sonar. Não tínhamos armamento antissubmarino. Não sabíamos nem o que era guerra antissubmarina. Não existia um pensamento autóctone da Marinha do Brasil na época, embora já existisse a Escola de Guerra Naval. A Escola de Guerra Naval é de 1914. No entanto, ainda tínhamos, nos anos 40, instrutores americanos do Naval War College, que davam as disciplinas de tática, operações e jogos de guerra. Nosso parque logístico era totalmente deficiente. Nossos navios mal faziam reparo. Então, nós tínhamos um parque, que era um parque brasileiro, não era só da Marinha, um parque muito, muito modesto e muito deficiente. Não tínhamos nenhuma capacidade de fazer treinamento antissubmarino na Marinha. Não existia, como hoje existe, o Camaleão, que é um centro de adestramento da esquadra. Então, inclusive na parte de guerra de superfície, nós éramos muito deficientes. E só tínhamos munição para, efetivamente, 15 minutos de combate. 15 minutos de combate apenas. Os ataques a navios mercantes. O primeiro ataque que ocorreu a navio brasileiro ocorreu no Mediterrâneo, no dia 22 de março de 1941, quando um avião da Luftwaffe faz um rasante em cima do navio brasileiro e metralha esse navio. O primeiro morto brasileiro foi exatamente um tripulante desse navio, em 41, 22 de março de 1941. O último navio que foi atacado na nossa costa, navio mercante, foi o Campos, no dia 23 de outubro de 43. Quer dizer, um pouco mais de dois anos e meio, nós tivemos 33 navios afundados. 33 navios afundados, com 982 mortos na nossa costa. O pior mês de ataque submarino foi exatamente no mês de agosto, entre os dias 15 e 19, quando perdemos 7 navios em 4 dias, com cerca de 607 mortos. Mas o que foi mais chocante na época para a população brasileira foi exatamente os corpos das crianças que estavam no navio, das mulheres, dos velhos e dos tripulantes, que afloraram nas costas do Sergipe, nas praias de Sergipe. Os jornais da época fizeram muita chamaram a atenção dessa traição, desses ataques traiçoeiros do submarino alemão, e isso que fez com que o Brasil entrasse efetivamente na guerra. O número de mortos em tão pouco tempo. A concentração dos ataques dos submarinos alemães foi no Nordeste, em cima, em torno de Sergipe até a Paraíba. Ali era o local onde os submarinos mais operavam, que era dentro da doutrina alemã, que é sempre atacar perto de pontos notáveis, pontos focais. E tivemos alguns ataques também ao sul da Bahia. Alguns navios nossos foram atacados ao sul da Bahia. Logo depois, em junho de 41, um pouco antes do Brasil entrar em guerra, os americanos, nós já tínhamos alinhamento natural com os Estados Unidos da América, enviaram uma força-tarefa, que era chamada Força-Tarefa 3, sob o comando de um grande oficial-general, que foi muito importante nesse período para a Marinha Brasileira, que era o almirante Jonas Ingram. Esses navios ficaram, basicamente, em Recife e em Salvador, sendo que o comando dessa Task Force ficou em Recife. No ano seguinte, quando entramos na guerra, essa força-tarefa foi transformada na 4ª Esquadra Americana e o comando foi dado ao almirante Ingram. Era uma esquadra pequena, não era uma esquadra grande. Eram cerca de 5 cruzadores da classe Omaha, um cruzador leve, 8 contra-torpedeiros, que era mais contra-torpedeiro que a gente tinha no Brasil, 4 torpedeiros e 20 auxiliares. Era uma esquadra pequena, mas uma esquadra que estava já adestrada, que já vinha de guerra desde dezembro do ano anterior. Quem era esse homem importante, que era o almirante Ingram, comandante da 4ª Esquadra Americana? Formado em Anápolis, em 1907, era um grande atleta da academia. Lutou na Primeira Guerra Mundial, onde ele recebeu a condecoração Navy Cross. Foi a contra-almirante em 41, comandante de uma divisão de cruzadores. Era um homem extremamente afável, muito alegre, tinha excelente relacionamento entre os seus pares, subordinados e chefes, teve uma grande ligação de amizade com o almirante Soares Dutra, que depois foi o comandante da nossa força-tarefa lá no Nordeste, lá em Natal. Era muito chegado ao Getúlio Vargas, a qual ele tinha acesso direto, ao presidente Getúlio Vargas, e foi
estabelecido que, a partir de agosto, ele seria o nosso comandante operacional. Como foi também na Primeira Guerra Mundial, quando mandamos uma divisão para operar com os ingleses a partir de Gibraltar. Os ingleses foram nossos comandantes operacionais. A mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os norte-americanos foram nossos comandantes operacionais. E ele foi o grande responsável pelo bom relacionamento existente entre a Marinha Americana e a Marinha Brasileira. Ele era detentor das Ordens do Mérito Naval, eu depois explico por que eu estou mencionando essa condecoração. Tinha também a Ordem do Mérito Militar e a Ordem do Mérito Aeronáutico. E a partir de novembro de 1944, ele se afastou do Brasil e foi assumir o comando já como almirante de 4 estrelas, comandante em chefe da Esquadra do Atlântico. Uma esquadra bem maior e com muito mais responsabilidades, tanto no Atlântico Sul como no Atlântico Norte. O que fez com que a nossa Marinha assumisse uma posição de destaque durante a Segunda Guerra Mundial? Uma coisa chamada Programa Lend-Lease, que foi um programa estabelecido pelos norte-americanos para apoiarem com material de combate, de guerra, aos seus aliados. Quem basicamente recebeu esses apoios de material? Os russos, os britânicos, os brasileiros, os canadenses, os indianos. Então, todos receberam exatamente esse Lend-Lease, que foi uma forma que os americanos tiveram de armar os seus aliados. E nós recebemos dos norte-americanos cerca de 24 navios, sendo 8 caça-submarinos da classe Guaporé, eram chamados de caça-ferro, depois vou mostrar a fotografia desse navio, 8 caça-submarinos da classe Javari, que é chamado de caça-pau, que eram todos de madeira, 8 destroyers de escolta da classe Bertioga, que foram incorporados. São navios muito bons, vou mostrar também a fotografia desse para terminar minha apresentação. Mas o mais importante disso não foi nem o oferecimento e a oferta de material de combate à Marinha Brasileira, mas foi o treinamento que nossa Marinha, teve a oportunidade de conduzir em Miami e em Key West. Eram os 2 centros de instrução antissubmarino da Marinha Norte-Americana, e nossas tripulações, ao receber os navios nos Estados Unidos, iam para Key West, iam para Miami e faziam exercícios com os norte-americanos. Eu tive a oportunidade de conversar com um grande historiador naval, e era o capitão-tenente na época da Segunda Guerra Mundial, o almirante Hélio Leôncio Martins, participou do recebimento do caça-submarino Goiânia, e ele me disse: Alves de Almeida, a gente saía às 7 da manhã do porto, com o navio, ficamos fazendo exercícios com submarinos americanos até 18 horas. 18 horas voltávamos para o porto, íamos para uma sala de aula e os americanos mostravam aquilo que a gente tinha feito de errado. Nós fazíamos isso 5, 6 vezes por semana. Era um dia apenas de folga. Então, os exercícios eram constantes. E isso criou o quê? Um espírito de equipe para os navios. Os navios formavam equipes coesas que sabiam exatamente como um ou outro, como trabalhavam conjuntamente. E no Brasil, como é que foi o material incorporado da Marinha no Brasil? Nós construímos no Arsenal de Marinha 3 contra-torpedeiros, um pouco maiores que os destroyers de escolta, da classe Marcílio Dias, Marise Barros e Grião. E foram construídos no Arsenal de Marinha durante a guerra e foram lançados ao mar durante a guerra. Também fizemos alterações e incorporamos navios pesqueiros que podiam fazer patrulha no litoral, que foram chamadas corvetas Matias de Albuquerque. Foram 6 navios dessa classe. E mais, no final dos anos 30, já estamos construindo os navios mineiros, que foram transformados em corvetas para se agregarem aos comboios que a Marinha fez durante o período de guerra, que era o mais importante, era a proteção do tráfego marítimo por meio de comboios. E os americanos nos ensinaram a como conduzir o comboio. Foram os norte-americanos que fizeram isso. Nós aprendemos muito bem com eles. Criou-se também, a partir de outubro de 1942, uma força chamada Força Naval do Nordeste, localizada em Natal. Função principal dessa força: proteção dos comboios que trafegavam na costa brasileira. Essa é a principal tarefa da Força Naval do Nordeste. E essa Força Naval do Nordeste, comando brasileiro, era um grupo-tarefa da 4ª Esquadra Norte-Americana sob o comando do almirante Ingram. O comandante dessa força era um grande amigo de Ingram, que era o almirante Soares Dutra. Começou com mar e guerra, foi promovido a contra-almirante quando assumiu a função, e ele era o comandante operacional da Força Naval do Nordeste, era o comandante daqueles navios.
Nós tínhamos também um apoio fundamental na parte logística da Base Naval de Natal, que existe até hoje, que era subordinada, era comandada por um grande almirante, era um almirante que participou da Primeira Guerra Mundial, era o almirante Ari Parreiras. Era um oficial que foi do CT Piauí, na Primeira Guerra Mundial, foi a DNOG, a Divisão Naval que operou com os ingleses, assim como o Soares Dutra também, que era capitão-tenente, e serviu no navio que participou da Divisão Naval. Qual era a constituição dessa força? Eram basicamente 2 cruzadores, aqueles 2 que foram aperfeiçoados, o Rio Grande do Sul e o Bahia, que já eram da construção antiga, mas foram modernizados. 1 ou 2 destroyers da classe Marinhos e Barcos Marcílio Dias, 8 destroyers de escolta e 16 caças submarinos. E foram agregados também algumas corvetas da classe Carioca. Então era uma força basicamente anti-submarina. Não era uma força para um engajamento de superfície, uma força que tinha o propósito de proteger os comboios fundamentais na costa brasileira. A partir dali, surgiu uma nova marinha. Uma marinha adestrada e uma marinha motivada. A partir do instante em que fomos treinados pelos americanos e passamos a ser eficientes no mar. Não só eficientes, mas também eficazes, que é o resultado final da ação. Então a marinha mudou. A marinha ficou totalmente diferente a partir da Segunda Guerra Mundial. Aquela marinha antiga, marinha que saía do Rio de Janeiro, ia até a Angra dos Reis, fazia exercício, voltava, acabou. Era uma marinha oceânica, uma marinha que pensava em combate e em guerra. E uma marinha jovem, muito jovem. A idade média dos oficiais que tripulavam os nossos navios era em torno de 29 anos. Eram muito jovens os oficiais. E as perdas? Quais foram as perdas da nossa marinha? Nós tivemos algumas perdas consideráveis, em número de baixas. A primeira perda ocorreu no dia 19 de julho de 1944, e foi o navio auxiliar Vital de Oliveira. Tivemos 99 mortos. Ele foi torpedeado à noite, meia-noite. O navio se encontrava a cerca de 35 milhas do Cabo de São Tomé, pertinho aqui do Rio de Janeiro. Nesse ataque, 99 militares morreram por esse torpedeamento do submarino alemão. A segunda perda foi da corveta Camaquã. 2 dias depois, no dia 21 de julho, 33 mortos. Ela simplesmente emborcou. O navio virou em razão do mar, que está muito agitado com grandes ondas. E eu quero fazer um parênteses a respeito da Camaquã. A Camaquã era uma corveta da classe Carioca, que era um navio que tinha problemas sérios de estabilidade. Tinha um braço de endireitamento muito curto, e ele, como a gente chama em marinha, ele dormia na onda. Era um navio que tinha... O balanço não era rápido. Quando o navio é bom de mar, o balanço do navio é bem rápido. Ele consegue recuperar rápido. E as classes Carioca recuperavam muito lentamente. E quando pegou um cavalo de 2 ondas, o navio simplesmente virou. E 33 homens morreram, inclusive o comandante, capitão de corveta Gastão Moutinho. Foi um dos que estava no passadiço e não teve tempo de sair do passadiço e afundou com o seu navio. E a terceira perda, talvez a perda mais importante, foi do cruzador Bahia. A perda mais importante na toda a história da Marinha. Tivemos algumas perdas no passado. Perdemos o Aquidauã, perdemos o encouraçado do Rio de Janeiro na Guerra do Paraguai, mas não como o Bahia. O Bahia, ele afundou em 4 de julho de 1945, quando ele estava numa posição a cerca de 450 milhas do Nordeste brasileiro, numa posição chamada Posição 13, ou Estação 13. Qual era a função desse navio? Ele estava sozinho, fazendo a ponte de comunicações entre os aviões que vinham dos Estados Unidos, que vinham da Europa, trazendo as tropas americanas de volta para os Estados Unidos. Era a primeira função desse navio. A segunda função era receber os submarinos alemães que estariam se rendendo ao final da guerra. Existia a preocupação de terem submarinos que não se coadunassem com a rendição. Existia essa preocupação. Então o navio estava ali também com uma dupla tarefa. Não só a ponte de comunicações, mas também a preocupação com esses desgarrados submarinos alemães. Nesse incidente, que foi um acidente, efetivamente, foi um exercício de metralhadora de 20, uma arma muito instável, em que a conteira não tinha esbarro, houve uma avaria no esbarro, e um tiro de metralhadora de 20 acertou as cargas de profundidade na popa. O navio explodiu, e nessa explosão, a popa afundou e o navio foi embora, levando inclusive o comandante,
que na onda de choque ficou muito ferido, Garcia Dávila Pires de Carvalho Albuquerque, que era capitão de fragata, e desses 370 homens que compunham a tripulação do cruzador, só sobreviveram 36 homens. Dos 18 oficiais, apenas um sobreviveu, que foi o almirante Lúcio Torres Dias, que eu tive a satisfação de conhecer quando eu dirigi o Serviço de Documentação da Marinha. E com ele eu tive muitas conversas interessantes, em que ele descreveu com detalhes a perda desse cruzador. E uma coisa interessante, como é que é o ser humano, né? Toda vez que ele falava no Bahia, ele chorava, ele se lembrava do navio querido dele, e ele não morreu porque ele era da máquina. E quando houve a explosão na popa do cruzador, ele estava na máquina e conseguiu sobreviver à onda de choque. A maioria das pessoas, dos tripulantes que estavam no convés, morreram todos pela onda de choque. Muito bem. Esse navio é um navio que participou também da Primeira Guerra Mundial, foi o capitânia do almirante Fronten, lá em Gibraltar, em 1918 e 19. Era um navio que tinha muita história na nossa marinha. Agora vamos falar um pouquinho dos dados da guerra naval aqui na nossa costa, com os alemães. A marinha perdeu, só a marinha de guerra, perdeu 492 homens. Perdeu mais homens do que a FEB em combate na Itália. A marinha conseguiu comboiar cerca de 3.164 navios, sendo que desse número, 1.577 eram brasileiros. A marinha participou de 254 comboios. 254 comboios. Ela participou diretamente em ação de combate, direto, 33 meses. Sempre em combate, sempre fazendo patrulha, fazendo escolta de comboio, direto, 33 meses. Houve 76 contatos com submarinos inimigos na nossa costa, com navios brasileiros, que fizeram o contato e fizeram o ataque, 76 vezes. As escoltas nacionais de navios brasileiros faziam, basicamente, a escolta para o sul do Brasil, até Florianópolis. Entre o Rio de Janeiro e Trinidad, normalmente as escoltas eram mistas, norte-americanos e brasileiros, principalmente a partir de Recife, em que existiam escoltas mistas. O navio que mais dia de mar fez na guerra, o navio brasileiro, foi a corveta Carioca, com um comandante que depois foi ministro da Marinha, nos anos 60, o almirante Pedro Paulo Araújo Suzano. O almirante Suzano, que na época era capitão-tenente, capitão de corveta, ele fez 219 dias de mar no ano. 219 dias de mar no ano. O almirante Rodrigo sabe muito bem, o almirante Matias, que o navio hoje em dia que faz 80 dias de mar já está bom. 100 dias de mar andou demais. Vocês imaginam 219, de 365 dias. Ele vivia o tempo todo no mar, ele não parava em casa, ele vivia viajando direto. A média de dias de mar por cada navio da Força Naval do Nordeste foi de 112 dias de mar. 112. Muito mais que os navios que operam hoje na Marinha, que o que mais opera faz 100 dias de mar, 110 dias de mar. Então, era uma marinha extremamente motivada, porque eles viviam o tempo todo no mar, em operação de combate. O comandante mais antigo morto da Marinha Brasileira foi um capitão de fragata, exatamente comandando o Bahia, Garcia Dávila Pires de Carvalho Albuquerque, que morreu, afundou junto com o seu navio. O que ficou da nossa participação na Segunda Guerra Mundial, na Marinha Brasileira? O que ficou de importante? Primeira coisa importante, a maior capacidade que tivemos de controlar a área marítima. Primeiro fator importantíssimo. Passamos a controlar nossas águas de interesse, coisa que não fazíamos no passado, quando tínhamos navios totalmente obsoletos. Segundo, a nossa força naval passou a ser uma força com poder dissuasório, efetivo, com experiência de combate. Terceira coisa, houve uma mudança de mentalidade na Marinha. Não sou eu que estou dizendo, são os velhos chefes que disseram a nós, historiadores atuais. Eu tive a oportunidade, como disse, de conversar com o almirante Leôncio, Hélio Leôncio Martins, que foi imediato do Goiânia, depois ele comandou o Jurema, em que ele disse que a marinha antiga, dos anos 20 e 30, era chamada pela própria Marinha de Marinha do Mingau. Por que era Marinha do Mingau? Porque a cerca de 15 horas, em todas as instituições de marinha, a marinha parava e era feito um lanche.
em que era servido um mingau naquele período. Então, os oficiais jovens, os tenentes que estavam no mar operando, diziam o seguinte: a Marinha do Mingau acabou com a guerra. Agora é Marinha de Guerra, não é uma Marinha do Mingau. E mais, uma vez o almirante Leôncio, comandante do Juruena, a bordo eles utilizavam short, camiseta e alpercata de couro, porque era o tempo todo no mar, viajando direto. E um dia ele teve que entrar com o seu navio em Vitória. Um dia de tarde, ele atracou todo mundo de uniforme de combate, de short, de camiseta, quando o capitão dos portos veio a bordo, fardado bonito, branco, virou para o tenente Leôncio e disse: Leôncio, que negócio é esse? Que uniforme é esse aí, rapaz? Aqui é marinha, rapaz. Ele vira para esse oficial, que era um capitão de fragata, e disse: comandante, isso daqui é combate, isso aqui é guerra. Essa era a marinha que estava surgindo, a marinha de combate. O importante era o comboio passar e combater efetivamente. A marinha, o quinto ponto importante foi que a marinha teve experiência de combate, com diversos contatos contra os submarinos. Isso foi um fator fundamental. Ela aprendeu a atacar um assistente e um atacante. Isso tudo foi aprendido com os norte-americanos. E nós passamos a ter experiência de combate, que é muito importante para uma força armada. Outro ponto importante, a importância que tem a logística naval. A base naval Natal foi fundamental para manter os navios operando. Então, a logística passou a ter uma importância muito maior do que tinha no passado. Outro ponto importante, nós nos aproximamos da Marinha norte-americana. Com isso, nós desenvolvemos a guerra antissubmarina. E isso, o almirante Rodrigo deve se lembrar também, a Marinha ficou com essa mentalidade antissubmarina até os anos 80. A Marinha era extremamente eficiente na guerra antissubmarina, com motivo. Nós vivíamos a Guerra Fria, em que a Força Naval Brasileira seria uma força auxiliar contra os submarinos soviéticos. Então, nós aprendemos a fazer guerra antissubmarina a partir da Segunda Guerra Mundial. Outro ponto que nós percebemos, a vulnerabilidade das linhas de comunicação brasileiras a ataques submarinos. Nós começamos a nos preocupar com a defesa costeira e a defesa das nossas linhas de comunicação. E, por fim, é mais importante, a necessidade que se tem em tempo de paz de investir no poder naval. O Brasil se projeta no mar, então ele precisa ter consciência de que o mar é fundamental para a sua história. Eu sou historiador, e nós sabemos que na Guerra da Independência, lá em 1822 e 23, a Marinha que levava o exército para combater nas províncias. Se não houvesse Marinha, não haveria combate nas províncias, porque não existia estrada naquela época. Então a Marinha foi um fator fundamental, através do almirante Cochrane, que foi o nosso primeiro almirante, comandante da esquadra, a desenvolver o nosso poder naval. E isso, até hoje, é bem firmado na Marinha, a necessidade de ter uma Marinha adestrada e eficiente hoje, para quando houver necessidade, ela estar preparada para combater. Isso que eu gostaria de conversar com os senhores. Eu tenho algumas imagens que gostaria de passar. Se o Hélio puder colocar para ver essas imagens, eu agradeceria. São imagens de navios e de alguns personagens que eu mencionei aqui na minha apresentação. Hélio, se puder passar essas imagens, eu agradeço. São muito interessantes, que mostram os navios todos. Pode voltar ao primeiro. Esse não é o primeiro. Vamos lá no início. Isso. Lá na primeira. Que é o encoraçado Minas Gerais em Salvador. Lá no início. Isso, esse aí. Bom, esse encoraçado Minas Gerais, como os senhores podem ver, é o encoraçado que está na cidade de Salvador, é fácil ver a imagem, Forte São Marcelo atrás do encoraçado, e atrás do Forte São Marcelo, o elevador Lacerda. Os senhores podem perceber pela essa foto que era um navio obsoleto, totalmente obsoleto, já era obsoleto na Primeira Guerra Mundial, mas o navio que fazia defesa costeira, defesa do porto, contra qualquer incursão inimiga. E os senhores podem observar na proa que existem duas âncoras, uma a boreste, à direita, e outra à esquerda, boreste e bombordo. Quer dizer, o navio estava estaiado, o navio não se movimentava. Por quê? Ele estava de frente à saída do porto. Ele não girava em torno do ferro da âncora, ele estava posicionado exatamente na entrada da Baía de Todos os Santos. Ele servia com bateria flutuante para o porto. Próxima imagem, por favor. Isso. Cruzador Rio Grande do Sul. É um navio da Primeira Guerra Mundial. Navio que chegou aqui em 1910. Participou também da divisão naval que operou com os ingleses
na Primeira Guerra Mundial a partir de Dakar. Pode observar que existe já 3 chaminés no navio. O navio passou por uma modernização nos anos 20, já transformando, inclusive, para óleo combustível. Já é um melhoramento desse navio em relação ao que foi quando ele participou da Primeira Guerra Mundial. Navio muito importante, porque era da classe do Bahia, que nós perdemos em julho de 45. Próxima. Esse é o destroyer que eu comentei com os senhores, que era movido a carvão. É o destroyer Piauí. Também participou da Primeira Guerra Mundial. Chegou no Brasil em 1910. E o navio ele era abastecido por carvão, e quando existia fana de carvão, o navio ficava todo cheio de fuligem. Então os uniformes todos tinham que ficar dentro dos armários, porque senão a fuligem entrava nos uniformes e ficava tudo manchado de preto. Era um negócio terrível, o carvão era terrível. Próxima imagem. 2 navios. O de cima é o Tender Belmonte, que foi um navio que era o Valese alemão, que foi apreendido quando o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial e foi transformado em Tender, um navio que participou também da Primeira Guerra Mundial, mas um navio totalmente obsoleto, um navio que não dava mais do que 8 nós. Não dava mais que 8 nós. Inclusive, na Primeira Guerra Mundial, a velocidade dele era 7, 8 nós, não passava disso. E era muito mais moderno do que era na Segunda Guerra Mundial. Esse era o Marinha que a gente tinha para combater os alemães, esse tipo de navio, navios muito antigos. E embaixo está o Monitor Parnaíba, que foi construído no Arsenal de Marinha, mas é um navio basicamente que servia para a guerra fluvial. Ele tinha um calado muito pequeno, quer dizer, o calado dele era bem, bem pequeno, e ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Ladário, onde ele até hoje está lá. É o único navio que a Marinha tem ainda da Segunda Guerra Mundial em atividade, no serviço ativo. Monitor, mas é um navio importante, porque foi construído por brasileiros no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro nos anos 30. Daí a sua importância. Próxima fotografia. Essa é a classe cambalhota que meu pai dizia. Meu pai era oficial de Marinha também, foi da turma de 52 de Escola Naval, e ele dizia comigo, o classe carioca era classe cambalhota, porque ele realmente ele tinha problemas de estabilidade. Se, por exemplo, os tanques de água não fossem lastrados com água ou com combustível, o navio virava, como aconteceu com a Camaquã. Então, eram navios muito estáveis, mas fizeram um grande papel na guerra. Como eu disse, esse navio carioca foi o que fez 219 dias de mar, que operou com os americanos. É esse tipo dessa classe de navio que exatamente fez a quantidade de dias de mar. Quer dizer, eram homens muito valentes, os nossos antecessores na Marinha. Próximo. Esse é o Almirante Ingram. Esse é o almirante que eu comentei com os senhores, norte-americano. Essa é uma fotografia da Marinha norte-americana, e eu vou mostrar uma particularidade para os senhores nessa fotografia. Ele é vice-almirante, dá para perceber pelo ombro, 3 estrelas, também pelo pescoço, as 3 estrelinhas. Mas olhando as medalhas do almirante, repare bem, existe um barretezinho que está acima do Navy Cross, que é aquela preta e branca. Está acima. E a Ordem do Mérito Naval Brasileira. Ele achava tão importante a participação brasileira na guerra que ele colocava a condecoração acima do Navy Cross. E na Marinha Americana, as condecorações por importância são de baixo para cima. Essa era a condecoração mais importante para ele. É a Ordem do Mérito Naval Brasileiro. Homem fantástico. Próximo, por favor. Esse é o caça submarino, é o caça-ferro, chamado de caça submarino Gurupi, classe Gurupi. São navios pequenos, com cerca de 5 oficiais, navios que tinham sonar, tinham radar, tinham carga de profundidade. Eram navios novos, modernos, que foram ofertados, foram dados para a Marinha Brasileira no programa Lend-Lease. Navios muito importantes para a defesa dos comboios. Próxima fotografia. Esse é o caça-pau. É o caça-submarino de madeira. 4 oficiais. É o navio. Esse é o Juruena, que o almirante Leôncio comandou na guerra. É um navio muito versátil, também tinha radar, tinha sonar e tinha carga de profundidade para atacar submarino. Mas era um navio muito pequeno, deslocava 200 toneladas, um navio pequeníssimo, jogava demais. Os oficiais andavam exatamente de camiseta, calção e sandália de couro, porque o navio operava demais e era muito desconfortável. Então, eles tinham que ficar com o uniforme mais confortável possível. Próximo. Esse é o DE, esse é o destroyer de escolta. Meu pai foi imediato de um deles, do Bracuí. Era um navio muito bom navio. Os americanos utilizaram muito esse navio para a escolta dos comboios dele no Atlântico e no Pacífico.
Era um navio que tinha canhões de 3 polegadas, tinha um sonar, tinha um radar e tinha carga de profundidade. Eram navios excepcionais e até os anos 70 eram navios que continuaram na nossa marinha nativa. Nós recebemos 8 desses navios da classe Bauru. Inclusive, o navio museu do Almirante Matias é dessa classe. Eu convido, inclusive, os senhores para conhecerem o navio que está atracado ali no cais do 1º Distrito Naval. Próximo. Dois navios. O de cima foi construído no Arsenal de Marinha, é o destroyer Marise Barros. Eram 3, Marise Barros, Marcílio Dias e Greenhill. Participaram também da Força Naval do Nordeste. E abaixo o navio pesqueiro que eu comentei com os senhores, que foi transformado em corveta para patrulha no litoral. Foram 6 desses navios que foram transformados. Felipe Camarão, Matias de Albuquerque, etc. Próximo. Já estou terminando já. Esse é o almirante Soares Dutra, grande amigo do almirante Ingram, o grande chefe naval que comandou a Força Naval no Nordeste, foi capitão-tenente na Primeira Guerra Mundial, a bordo do Belmonte, e tinha experiência de combate, e foi um homem muito importante no desenvolvimento e nas operações da Força Naval no Nordeste, lá contra os submarinos alemães. Próximo. Almirante Ari Parreiras, dono da Base Naval de Natal e que apoiava esses navios e essas tripulações. Homem muito importante, é um homem que depois foi um político importante aqui de Niterói, tem até o nome de uma avenida com o nome dele aqui em Niterói, e é um homem realmente que apoiou muito, de modo muito eficiente, os navios da Força Naval do Nordeste. Almirante Ari Parreiras. Próximo. Primeira perda, Vital de Oliveira, 99 mortos, torpedeado por um submarino alemão ali no Cabo de São Tomé. Comando de capitão de fragata, o comandante Roxo, que era o comandante, e ele foi atacado meia-noite, o que dificultou mais o salvamento dos tripulantes. Né? Então, por isso teve grande número de baixas, quase 100 mortos. Próximo. Esse é a Camaquã, mesma classe carioca, o navio que embarcou em frente a Recife, comandante Gastão Motinho, que afundou com o navio. O Roxo se salvou do Vital de Oliveira, mas o Gastão Motinho não, ele era submarinista, ele afundou junto com o seu navio, 33 mortos. Inclusive, o almirante Leôncio disse que o imediato, que era o almirante Dantas Torres, ele correu pelo casco do navio, até o navio afundar. Ele ficou ali no casco, quando ele sentiu que dava para nadar, ele pulou no mar, ele nadou e se afastou. O almirante Dantas Torres depois foi almirante de esquadra na nossa marinha nos anos 70, início dos anos 70. Era o imediato da Camaquã. Próximo navio. Esse é o Cruzador Bahia, que nós perdemos, com 336 mortos, como eu expliquei o exercício de tiro. Especula-se, inclusive os argentinos dizem que talvez tenha sido o U-977, que lançou um torpedo contra o navio. Não, isso não é verdade. Eu conversei com o almirante Lúcio Torres Dias, e se tivesse disparado um torpedo, o pessoal da máquina ia morrer, os primeiros a morrer. E o tenente Lúcio Torres Dias estava na máquina. Então ele me diria, não, houve um torpedo, mas ele escutou o barulho da explosão na popa e confirmou que foi um exercício de metralhadores de 20. Mais uma, a última. Eu encerro essa minha apresentação com essa imagem. Essa é a imagem dos oficiais que guarneciam os nossos navios. Esse é o almirante Hélio Leôncio Martins, um dos últimos comandantes de caça da guerra, que morreu com 101 anos, morreu em 2016, e mostra, ele é o segundo da direita para a esquerda. Ele está segurando o boca de ferro e de casquete, que se fala no exército, com bibico, rindo. E isso era a marinha que se transformou e a marinha do Mingau acabou. A marinha que surgiu era essa que está aí. Jovem, alegre, espirituosa e operativa, e operacional. Bom, essa é a minha apresentação que eu queria fazer sobre a história da Marinha, da Segunda Guerra Mundial, e estou pronto para fazer debate, se houver. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, comandante Alves de Almeida. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu gostaria agora de passar a palavra para o coronel Cláudio Rocha. Por favor, coronel. Boa tarde a todos. Quero agradecer por essa oportunidade também. Eu sou pesquisador de História Militar do Centro de Estudo e Pesquisa de História Militar do Exército, da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, e também confrade do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Essa minha apresentação eu vou fazer sobre a atuação da Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha italianos,
com o apoio de filmes que foram gravados durante os combates. São cenas reais do pracinha brasileiro combatendo na Itália. Nós vamos ver, então, o que o nosso soldado realmente passou naqueles momentos. Vou me valer de um PowerPoint para facilitar o entendimento e também a apresentação. Eu pergunto se já está sendo apresentado. Está iniciando, coronel. Agora, iniciou. Tá, ok. Neste ano, então, estamos rememorando o jubileu dos 75 anos das vitórias da Força Expedicionária Brasileira em solo italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Esse será o roteiro que eu vou me basear, a parte da introdução, a mobilização e treinamento da FEB, bastante sumária. Vamos para os combates propriamente dito, que são em 3 fases, 3 momentos. O momentos ali do Vale do Rio Sérquio, onde vamos mostrar o batismo de fogo. Depois vamos seguir para as montanhas dos Apeninos, onde teve as maior parte dos combates, onde tivemos as maiores quantidades de pessoas, de soldados feridos e mortos, que é o combate de Monte Castelo, tão emblemático, e a conquista de Montese. E a terceira fase é a fase já do Vale do Rio Pó, onde há, então, a perseguição e o aproveitamento do êxito com a rendição alemã, que eu considero a parte mais importante de toda a participação da FEB com essa epopeia da rendição de uma divisão inteira alemã. Por último, vamos mostrar, então, a conclusão. Então, há mais de 75 anos, ocorreu o torpedeamento, como foi muito bem explanado pelo nosso palestrante anterior, ocorreu, então, o torpedeamento dos submarinos nazistas e italianos de embarcações civis em navegação no nosso litoral brasileiro. Esses ataques, então, levaram o Brasil a participar daquele grande conflito que durou de setembro de 44 até maio do ano seguinte. A Força Expedicionária Brasileira foi criada em agosto de 1943, ficou sob, então, o comando do general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes. O exército nosso era constituído por compatriotas selecionados de todos os rincões do país. Ela foi, então, a única tropa latino-americana a atravessar o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo para, juntamente com os aliados, lutar contra o nazifascismo. Foram cerca de 25 mil soldados brasileiros enviados para a Europa em 5 escalões, a fim de lutarem pela defesa da nossa dignidade, pelos ideais de liberdade, de democracia e também pela paz mundial. No final de 1944, a guerra na Europa se caracterizava por 2 frentes principais, a frente russa e a frente ocidental anglo-americana. Porém, existia uma outra frente, a frente sudoeste, ou frente italiana. Foi nessa, então, que a nossa força expedicionária atuou durante aquele período. Assim, então, no final de 1944, a linha de contato estava balizada pela cadeia de montanha dos Apeninos, no norte da Itália. Os 2 exércitos sabiam que esta linha, chamada pelos alemães de Verde e pelos aliados de Gótica, era a última região favorável para a condução de um eficiente combate defensivo. Quando os aliados ultrapassassem esta linha, a linha gótica, essa linha de elevações, esta linha, Polônia, fosse atingida, todo o dispositivo alemão seria, então, irremediavelmente comprometido. Foi o que realmente aconteceu mais à frente. A linha gótica e a linha verde, as forças em oposições, se encontravam ali, então, o grupo de exército C, composto por tropas alemãs e italianas, e os aliados pelo 15º Grupo de Exército Aliado, composto, em sua maioria, por tropas americanas e inglesas.
tropas aliadas, havia também a presença de outros países, como, por exemplo, a África do Sul, a Índia e o próprio Brasil. Mobilização e treinamento. A mobilização ocorreu em todo o território nacional, sendo a Força Expedicionária Brasileira constituída por 3 regimentos: o 6º Regimento de Infantaria de Caçapava, Regimento Ipiranga, pelo 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, Tiradentes, e o 1º Regimento de Infantaria, Regimento Sampaio, aqui do Rio de Janeiro. O primeiro escalão, então, seguiu para o continente europeu a bordo do navio General Mann, em 2 de julho de 1944. Em 16 de julho, desembarca, então, a FEB no porto de Nápoles e combate no Vale do Rio Sérquio, esta região apresentada pelos círculos vermelhos, nos Apeninos e, por último, no Vale do Rio Pó. Vamos, então, mostrar agora os combates do Vale do Rio Sérquio, ou seja, a parte do batismo de fogo. A primeira tropa brasileira a cumprir missão de combate em território italiano foi a primeira companhia do 9º Batalhão de Engenharia, sob o comando do 4º Corpo de Exército norte-americano. Ele construiu, no período de 6 a 12 de setembro, 2 pontes tipo Bailey, no afluente do rio Arno, nas localidades de Monte Calvolo e Santa Maria Monte. Ou seja, o Brasil ainda não tinha iniciado o combate, já tinha tropa nossa sob o comando do escalão superior, reparando estrada, construindo pontes para que as tropas se deslocassem para o norte e entrassem em combate no Vale do Rio Sérquio. Vamos, então, assistir o filme que mostra essa parte. Ao porto de Nápoles. Seguiu para Agnaro, pequena localidade próxima ao subúrbio napolitano de Bagnoli, acampando em bosques ali existentes. Dessa maneira, estava no continente europeu a primeira força latino-americana a combater em terras de ultramar. Com a ansiedade da tropa brasileira de entrar em ação, o general Mascarenhas de Moraes providenciou a sua transferência para Vada, distante 25 quilômetros da frente de batalha do Arno, onde, após o recebimento do material bélico moderno, seria submetida a intenso treinamento pelo período de 3 semanas. Em consequência, organizou-se o destacamento Força Expedicionária Brasileira sob o comando do general Zenóbio da Costa para integrar as forças do 4º Corpo de Exército do 5º Exército Americano. A zona de ação atribuída ao destacamento FEB situava-se de frente aos contrafortes dos Apeninos, na parte considerada a mais difícil da frente aliada, que fazia face à linha de defesa formada por 2 exércitos alemães, denominada Linha Gótica. No dia 16, às 14h22, a artilharia abriu fogo pela primeira vez nas encostas do Monte Bastione, na região de Massarossa. Após duras jornadas, os soldados brasileiros conseguiram cerrar sobre os postos avançados da famosa linha gótica e atingiram o Monte Prano em 26 de setembro. A estreia do destacamento FEB foi muito bem sucedida, principalmente por se tratar de uma tropa inexperiente que se defrontava com tropas veteranas dispostas em boas posições defensivas. De 16 de setembro a 31 de outubro, a FEB progrediu 40 quilômetros, capturou 208 prisioneiros, conquistou as cidades de Massarossa, Camagnori, Monte Prano, Fornace, Garigano, Castel Novo e Varga. Também sofreu 290 baixas. Na conquista das cidades, a população das localidades recebia nossas tropas com manifestações de júbilo, aclamações e flor. Importante nós vermos nesse momento
E o sucesso que foi essa primeira fase, esse batismo de fogo, que foi desenvolvido somente pelo 6º Regimento de Infantaria, que foi o primeiro escalão. Logo em seguida foram, então, a segunda leva, a segunda viagem, vai o 2º e o 3º escalão, que é o 1º regimento, mais o 11º. É nesse momento em que o general Mascarenhas de Moraes, ele recebe o comando, então, agora da Força Expedicionária como um todo, com seu efetivo completo, já treinado ali nos campos de San Rossore, perto de Pisa, e nesses treinamentos ocorre, então, a mudança da posição. Eles saem do Vale do Sérquio e vão para as montanhas dos Apeninos, que é onde ocorrem, então, os combates mais importantes aí, que foi de Monte Castelo. E nós vamos ver durante a passagem do filme que houveram essas 4 tentativas e somente com o apoio da 10ª Divisão de Montanha Norte-Americana, no dia 21 de fevereiro, é que foi possível conquistar aquela elevação, tendo em vista a mudança da direção de ataque que eu vou mostrar mais à frente. Vamos ver, então, aqui o Monte Castelo. É interessante nós mostrarmos nessa fotografia que essa parte do Monte Castelo é a primeira ravina, ou seja, a primeira elevação. O Monte Castelo realmente está mais à retaguarda. Aqui nós estamos na região de Cevitellini e a linha de partida, onde foi tirada a foto, é de Guanella. Essa parte verde toda aqui é chamado de Vale da Morte, aonde nas laterais da vegetação os alemães estavam, então, com suas posições de metralhadoras, fazendo fogos de rasância e cruzamento de fogos. Essa era, então, a dificuldade das tentativas que ocorreram devido ao posicionamento das armas. Vamos ver, então, o filmete. Monte Castelo era um excelente observatório para os alemães, que assim possuíam boas condições de observação sobre a zona de ação atribuída à Força Expedicionária Brasileira. Se não fosse conquistado, seria impossível às forças do 4º Corpo de Exército prosseguirem em direção a Bolonha, objetivo do 5º Exército, antes de caírem as primeiras nevadas. Diante de Monte Castelo, os brasileiros viveriam quase metade do tempo em que estiveram em campanha na Itália. As primeiras operações no Vale do Reno resumiram-se a 4 ataques mal-sucedidos contra o baluarte de Monte Castelo. As condições de tempo adversas impediram o apoio da Força Aérea e a participação dos carros de combate. Além disso, faltava experiência à nossa tropa, levada prematuramente à frente de combate por força dos acontecimentos. Isso tudo possibilitava os contra-ataques dos alemães, causando centenas de baixas entre nossos soldados. A chegada do rigoroso inverno impôs uma parada nas ações ofensivas nos Apeninos em toda a frente do 5º Exército. Durante 2 meses, os brasileiros lutariam contra 2 inimigos implacáveis, os alemães e o frio. Oriundo de país tropical, habitando em geral em regiões planas e de temperaturas amenas, o soldado brasileiro, apesar disso, adaptou-se rapidamente ao rude inverno dos Apeninos. Sua capacidade inventiva e de adaptação transformaram-no logo em um combatente hábil e temido pelo adversário. Durante o inverno, foram executadas ações para a manutenção do terreno conquistado e patrulhas visando ao reconhecimento do terreno e a fazer prisioneiros para a obtenção de informes sobre o inimigo. Foram constantes os combates entre pequenas frações e os duelos de artilharia e morteiros. O abastecimento dos postos avançados era feito em condições muito difíceis e arriscadas. A remoção de baixas se dava em condições muito severas. O terreno, coberto de neve, minado e vigiado pelos alemães, era perigoso para a progressão de nossas patrulhas. Com a chegada da primavera, foram retomadas as ações ofensivas. Ficou evidente que
Monte Castelo não poderia ser arrebatado aos alemães apenas com o concurso de algumas unidades. Impunha-se o meio ofensivo de toda a divisão. Particularmente, quando se verificou que o inimigo mantinha aquela posição a todo custo, pois se preocupara em reforçar e substituir as unidades que a defendiam por tropas descansadas. Às 5h30 do dia 21 de fevereiro de 1945, com o apoio de forte barragem de fogos, foi desencadeado o ataque definitivo às posições alemãs em Monte Castelo e, com ardor combativo, nossos soldados apossaram-se daquelas posições estratégicas. Aqui nós podemos, então, verificar que a direção de ataque dos 4 tentativas seguia na direção sul-norte. E, após da chegada da 10ª de montanha, ela tira, então, os fogos das elevações de Belvedere que flanqueavam a nossa posição aqui em Monte Castelo. Então, a maior dificuldade nossa na conquista foi devido aos fogos de flanqueamento de Belvedere, Mazancana, Monte de La Torrácia. E com essa ação, então, com a mudança de direção, nós pudemos, então, no dia 21 de fevereiro de 45, no seu 5º ataque, tivemos sucesso nessa operação. Finalmente, então, Monte Castelo é conquistado. Após a consolidação da conquista de Monte Castelo, de La Torrácia e La Serra, ao meio-dia do dia 5 de março, o 6º RI, juntamente com o 11º Regimento de Infantaria, conquistaram, então, as elevações aqui de Torre de Nerone e de Castel Novo. É importante a gente mostrar aqui, o Castel Novo, essas elevações, as dificuldades que a nossa tropa enfrentou para conquistar essa região aqui de Soprasaço. Aqui está, então, Castel Novo, e aqui está Precária e Boscaccio. É o local famoso onde tem aquela cruz que os próprios alemães enalteceram as atividades heróicas dos nossos soldados. Estava, então, quebrada a continuidade da linha de defesa alemã e a rodovia porretana para Bolonha estava, então, liberada. Desta maneira, então, o prosseguimento dos combates se dirige, então, agora para a parte lá de Montese. Em 14 de abril, a nossa divisão recebeu, então, a missão de apoiar o esforço principal do 4º Corpo de Exército na ofensiva da primavera. Para tal, ele deveria, então, atacar as elevações que dominavam a localidade de Montese, a Cota 88 e Montello. Então, os objetivos de Montese, muitas pessoas ainda só pensam que era a conquista da cidade. Não. O mais importante era a conquista das elevações ao entorno da cidade de Montese. Mas a cidade ela foi bastante castigada pelo combate nessa tomada de Montese. Antecedendo o combate, no dia 12, nós perdemos o nosso famoso sargento Wolff, herói de tantas patrulhas, numa ação de reconhecimento nesta elevação, na parte leste, né, de Montese, onde ele, então, perdeu a vida, assim como também o aspirante Mega e o tenente Ari Hauen, durante o combate aqui de Montese. Vamos ver o filme. Em 1945, ainda perdurava o enorme excelente dispositivo nazi-fascista nas montanhas dos Apeninos, exatamente na área de responsabilidade do 4º Corpo de Exército, no setor em que vinha atuando a FEB. A 14 de abril de 1945, prosseguiu a Batalha dos Apeninos com o ataque do 4º Corpo à linha Gengesiar, a última linha defensiva alemã. Era o início da ofensiva da primavera, que conduziria os aliados à vitória final. Era imperativo continuar o ataque ao restante do maciço de Montese. De posse daquelas alturas, o inimigo detinha posição-chave. Os batalhões do escalão de ataque
desembocaram às 9h45 do dia 14 de abril, encontrando cerrada resistência. A luta prolongou-se mesmo durante a noite, tendo a localidade de Montese sido conquistada pelas tropas brasileiras. Foram entusiásticas as palavras do general Willis D. Kittenberger, comandante do 4º Corpo de Exército, aos integrantes de seu Estado-Maior na manhã do dia 15. Na jornada de ontem, só os brasileiros mereceram as minhas irrestritas congratulações. Com o brilho do seu feito e seu espírito ofensivo, a divisão brasileira está em condições de ensinar às outras como se conquista uma cidade. A situação agravou-se na manhã do dia 15, quando o inimigo iniciou uma densa concentração de artilharia e monteiros, multiplicando o número de baixas. Ao alvorecer de 17 de abril, o 5º Exército lançou tropas de reserva, concretizando a conquista da linha defensiva alemã. Terminaram o episódio mais sangrento vivido por nossas tropas em território italiano. A febre no Vale do Rio Pó, rendição da Alemanha. É a terceira fase, o final, praticamente, do combate. Sem perda de tempo, a força expedicionária se deslocou, então, para o norte, para a direção de Zoca, que era um importante nó rodoviário. O inimigo em retirada tentava, então, defender as cidades de Marano e Vignola. O aproveitamento do êxito foi executado a partir de Zoca, e para melhor cumprimento da missão da infantaria, Mascarenhas de Moraes retirou as viaturas da artilharia para reforçar a infantaria, para dar maior velocidade e poder barrar a retirada alemã naquela região. A ocupação, então, abandonou os caminhos acidentados dos Apeninos, ingressou definitivo na planície do Vale do Rio Pó, o que caracterizou, então, o aproveitamento do êxito e a perseguição e o cerco da divisão, da 148 Divisão de Infantaria Alemã, que estava se retirando, saindo aqui da região de Spésia. Praticamente foi a mesma tropa aonde no Vale do Sérquio, na primeira fase, no batismo de fogo, nós tivemos contato durante esse combate. A FEB, então, a Força Expedicionária Brasileira capturou, então, a divisão inteira alemã, momento, então, que é feito a assinatura da rendição. Vamos ver o filme referente a esse período. No prosseguimento das operações, a FEB recebeu a missão de manter a segurança do flanco sul, do 4º Corpo e do 5º Exército, em face dos grandes efetivos inimigos que se retiravam do setor costeiro da Ligúria, em direção ao Vale do Rio Pó. Foi detectado o deslocamento de grande coluna inimiga que, a partir de La Spezia, procurava por essa região atingir aquele vale. Nossa tropa contornou para Parma e, em manobra de duplo envolvimento, atingiu rapidamente as cercanias de Fornovo, cercando a força inimiga. Após violentos combates que se estenderam durante a tarde e parte da noite, os alemães decidiram se render. As forças brasileiras renderam a 70ª-48ª Divisão de Infantaria, remanescentes da 90ª Divisão Panzer Alemãs e a Divisão Bersaglieri italiana. Eram 14.779 homens, cerca de 4.000 animais e 2.500 viaturas, das quais 1.000 motorizadas. Encerrava-se a epopeia da FEB. O Brasil cumprira o seu dever e seus soldados voltariam à pátria cobertos de glória. Autoridades, familiares e o povo acorreram para o cais do Porto do Rio de Janeiro para receber os seus heróis. Na Avenida Rio Branco, onde essa mesma força desfilara meses antes, sob o olhar de preocupação, tristeza e descrença de alguns, os soldados da FEB eram agora aclamados pela população, que, reconhecendo-lhes o valor, homenageavam
homenageava os bravos soldados brasileiros. A Força Expedicionária Brasileira, ininterruptamente empenhada em combate durante 239 dias, contribuiu decisivamente, então, para derrotar as forças nazistas na Península Italiana, avançando mais de 400 quilômetros, liberando mais de meia centena de vilas e cidades e aprisionando mais de 20 mil combatentes inimigos. 75 anos se passaram desde esta rendição incondicional alemã em Fornovo de Taro. As vitórias se sucederam, os soldados brasileiros avançaram, enfrentando estoicamente o aguerrido soldado alemão, e assim foram conquistando e libertando várias vilas e cidades italianas. A paz, então, foi assinada em 2 de maio, lá na Itália, e na Europa, em 8 de maio. A Força Expedicionária Brasileira, além de ter sido a única tropa latino-americana a participar da Segunda Guerra Mundial na Europa, foi também a única tropa aliada a capturar uma divisão de infantaria alemã inteira. A FEB, hoje é conhecida pelos italianos, naquela região da Toscana e Emília-Romana, como os Libertadores. No próximo ano, nós vamos comemorar, então, os 76 anos da FEB, e este ano estava previsto um 9º seminário da participação nacional, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em que iríamos fazer um grande evento na Itália em abril. Devido à pandemia, esse evento foi transferido para setembro, e também não foi possível realizar porque a fronteira, a Itália não abriu para a nossa aproximação, e está planejado, se tudo ocorrer dentro do esperado e do previsto, que no próximo ano, em abril, nós possamos, então, realizar lá esse seminário, comemorando, então, os 2 anos, os 75 anos e os 76. E, rapidamente, aqui eu vou mostrar, então, o que é que está previsto para a realização desse seminário na data de 20 a 27 de abril de 2021. Começa esse seminário no dia 20 de abril, a abertura e uma ambientação em Roma, junto lá da embaixada. De lá seguimos para a Pistoia, onde será feita uma atividade no Monumento Votivo Militar Brasileiro. De lá, no dia seguinte, seguiremos, então, para a região de Pisa, onde vamos passar por Staffoli, que é a região onde estava o depósito de pessoal. De Staffoli, vamos passar aonde estão a primeira missão da engenharia na construção das pontes de Monte Calvoli e Santa Maria Monte, onde pela primeira vez vai ser feita uma solenidade com colocação de placas alusivas, marcando esse fato importante da nossa engenharia. De lá seguimos para Pisa. Em Pisa vamos visitar o Albergo Netuno, mais o Clube Copacabana, onde nossos pilotos faziam seus descansos, a horas de lazer, ou se preparavam para o combate. Vamos passar em San Rossore, que é onde era o acampamento da FEB, onde o 2º e o 3º escalão ficaram acampados e se preparando para atuarem lá nos Apeninos. O pernoite será em Pisa. Dia seguinte, seguimos para a região de Monte Bastione, foi aonde foi dado o primeiro tiro, onde há, então, o início da participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Segue-se para Chiesa, que era um PC avançado da FEB, seguindo em direção para o norte, né? A primeira vila e cidade libertada, Massarossa, que é bastante característica, com a viatura do nosso esquadrão de reconhecimento, com o M8, onde tem as pessoas tirando foto em cima dele, é a primeira missão conquistada. De lá vamos para Camaiore e Monte Plano, e segue para Borgo Amozano. Esse, onde está aqui a setinha mostrando, é o local da linha gótica, onde hoje ainda se encontra os vestígios
dos túneis construídos pelos alemães dentro das rochas e os níveis de defesa existentes naquela região. Nós temos que verificar que essa região aqui, durante toda a guerra, ficou inalterada. A parte que a linha gótica houve o rompimento foi lá na parte dos Apeninos. Essa região daqui, nem os americanos conseguiram ultrapassar essa defesa verde, né, dos alemães. No dia seguinte, seguimos então para a Porreta Terme, aonde na parte da manhã será inaugurado o busto do Mascarenhas de Moraes. Ainda seguindo nessa manhã, passamos pela Ponte de Sila, a famosa ponte que era destruída durante o dia pelos alemães e reconstruída pela nossa engenharia durante a noite. Em Gajo Montano, há um PO, onde se pode observar toda a frente de combate de Monte Castelo. Dá para se ter a noção exata das diferentes tentativas de conquista. Vamos a Bombiana, o local onde o Frei Orlando sofreu um acidente, perdeu a sua vida num acidente na véspera de Monte Castelo. Vamos a Abetaia, tudo ali é muito junto, muito próximo de Monte Castelo, onde tem a famosa lenda, história, né, dos 17 de Abetaia, que no dia 12 de dezembro combateram e depois, durante o inverno todo, do 12 até o dia 21, seus corpos ficaram congelados. E com a conquista no dia 21, foi então encontrado os corpos ainda intactos, né? Inclusive com alguns com granadas na mão. O evento em Monte Castelo mesmo e uma visita ao Museu de Iola. É um museu onde encontramos bastante material, tanto da 10ª de montanha como da nossa força expedicionária, que é na região mais próxima ali de Montese. O dia 25, que é o dia mais importante, que é feriado nacional, é o momento em que se reúne toda a cidade de Montese para as comemorações, onde as crianças do ensino fundamental cantam a canção do expedicionário em português, completa. Nesse dia, nós vamos passar no monumento aonde o Max Wolff foi atingido, onde o aspirante Mega também perdeu sua vida, né? E as comemorações em Montese, em torno da cidade, nos monumentos e no museu que existe junto da famosa Torre de Montese. No dia seguinte, seguiremos para Castel Novo, que é a parte lá de Santa Maria Viliana, Castelo Rocheta Matei, Boscassi Precário, onde tem os 3 heróis de Precária, uma música que o conjunto musical toca sobre as cobras fumantes, uma homenagem bastante interessante aos heróis que o próprio inimigo enalteceu pela coragem que tiveram durante esses combates. E a cidade de Vergata e Castel Novo com a conquista. No dia seguinte, é feito, então, todo aquele trajeto para a perseguição e o aproveitamento do êxito e a perseguição, onde começamos em Zoca. Nessa região será feito o encerramento do estágio com a entrega de diplomas e depois já é o prosseguimento da atividade para a Colégio Fornovo, Pontes Codona, onde é o local onde foi feita a assinatura da rendição, e o Fornovo de Taro, Neviano de Rossi e Respício. É interessante nós frisarmos aqui que, para o cerco, teve envolvimento de várias forças, né? Pelo Esquadrão de Reconhecimento e pelos 2 batalhões do 6º Regimento de Infantaria, fazendo, então, de forma com que o inimigo não tivesse mais opção a não ser se renderem. E depois, em seguida, terminamos o evento em Milão. Essas, então, são as atividades previstas para o ano que vem e espero que tudo corra conforme o esperado. Eu termino aqui, assim, então, a minha participação e agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder mostrar as atividades que nós estamos realizando. Muito obrigado, Coronel Roste. Passaria, então, agora para a Força Aérea Brasileira. Não sei se quem começa é o Brigadeiro Quirico ou o Brigadeiro Mendes, mas com a palavra nossa Força Aérea Brasileira. Será o Brigadeiro Mendes. Brigadeiro Mendes nos ouve?
Ok, estou ouvindo agora. Está me ouvindo bem, Rodrigo? Por favor. Bom, boa tarde a todos os nossos participantes. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite feito pela BID, na pessoa do Almirante Rodrigo, e também deixar o meu agradecimento aqui ao Tenente Brigadeiro Rafael Rodrigues Filho, que é o nosso diretor do INCAER, o Instituto de História e Cultural da Aeronáutica, pela confiança nessa tarefa. Nós não somos, nem eu, nem o Brigadeiro Quírico, nem um historiador formado e com alguma bagagem na área, mas vivemos intensamente a história da Força Aérea durante o nosso tempo na ativa e tivemos o contato também direto e estreito por muitos anos com os veteranos do grupo de caça e da primeira aero também. De maneira que, naturalmente, nos interessamos pela parte histórica da Força e vamos, de alguma forma, apresentar aos senhores e às senhoras que estarão acompanhando o que é que aconteceu, de fato, né, bem resumidamente, com relação à participação da Força Aérea na Segunda Guerra Mundial. Eu preparei um PowerPoint para facilitar o acompanhamento, ele está em ordem cronológica para poder, de alguma forma, marcar as principais passagens da Força Aérea nesse período. Rodrigo, eu vou passar aqui a apresentação e vou continuar falando, ok? Pois não, pois não. Bom, nosso primeiro slide aí diz qual é a nossa intenção, é comentar sobre a participação da Força Aérea na Segunda Guerra Mundial. E já nesse primeiro slide nós temos duas figuras interessantes, que são, que ladeiam o gládio alado atual, que é o símbolo maior da Força Aérea, que foram os símbolos utilizados pelas aeronaves P-47, do primeiro grupo de aviação de caça, é o símbolo da esquerda. A apresentação não está aparecendo ainda, Brigadeiro. Ah, não? Não. Ô, Mendes, se você tiver algum problema, eu posso entrar, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar eles na parte do Google. Ele deu uma congelada aqui para poder voltar para o modo anterior. Quer que eu entre, Mendes? Rodrigo, você está me ouvindo? Eu estou congelado com a imagem de você. O Brigadeiro Quírico, eu acho que ele pode lhe ajudar, né? Ok. Ele pode avançar, então, Quírico. Depois a gente retorna com a minha apresentação. Tá, então eu vou pegar, o Almirante Rodrigo, se o senhor não tiver nada em contrário, eu posso assumir o início agora. Por favor, Brigadeiro Quírico, por favor. Bem, eu gostaria de manifestar a minha satisfação de estar presente
neste fórum tão representativo, em nome da Força Aérea, para apresentar o que foi a participação da Força Aérea Brasileira, especificamente do primeiro grupo de aviação de caça, o famoso Jamboque, tão conhecido de boa parte dos brasileiros. A nossa intenção é mostrar a participação do grupo de caça e a contribuição que o grupo de caça fez para o desenvolvimento da Força Aérea Brasileira e da própria nação brasileira. Bem no início da sua criação, a Força Aérea ter participado deste conflito. E, de alguma forma, a experiência que nós obtivemos vem, de alguma forma, contribuir significativamente para o nosso país. Nós vamos ter esses objetivos, que os senhores e os ouvintes conheçam a participação do grupo de caça na Segunda Guerra Mundial e que possam identificar essa contribuição que o grupo fez para o desenvolvimento da FAB e também do Brasil. Bem, nós vamos seguir esse roteiro, a criação do grupo de caça, muito sucintamente, como foi a preparação e a campanha lá na Itália, propriamente dita, dos nossos pilotos, do nosso esquadrão, o retorno ao Brasil, e falarmos um pouco sobre o grupo de caça e a FAB, o grupo de caça e o Brasil, e terminar com um pequeno filme mostrando uma ponte entre o passado e o presente. Bem, como os meus antecessores já falaram, na verdade, o Brasil entrou na guerra por conta de uma série de agressões que nós sofremos, né? Por uma série de afundamentos de navios, a população começou a se movimentar, começou a se manifestar, e o presidente Getúlio Vargas, que até então estava indeciso em que direção tomar, por conta de toda a pressão, por conta de todo o movimento do povo na rua, acabou se manifestando e entrando na guerra com uma declaração no dia 28 de agosto de 42. É interessante registrar isto, que esta declaração de guerra ela foi fruto de uma pressão popular, de uma pressão do povo que não aceitou as agressões que estávamos sofrendo, e o povo na rua, a nação na rua, é que fez o governo adotar a medida que era a mais adequada e que era a vontade do povo. E o segundo, que é interessante registrar, é que isto significa que nós fomos para a guerra, não porque nós militares, nós não fomos para a guerra porque nós quisemos. Nós fomos para a guerra porque a nação brasileira assim determinou, assim quis. E nós fomos lá para atender o chamado do povo. Feita a declaração de guerra em 42, em 43, 18 de dezembro de 43, foi criado o primeiro grupo de aviação de caça, com a designação do então Nero Moura, Major Nero Moura, para o seu comandante. A preparação do grupo de caça para participar desse conflito, ela iniciou-se em janeiro de 44, onde ainda Major Nero Moura e 35 homens-chave se deslocaram para Orlando, nos Estados Unidos, ali na Flórida, para fazer um curso de tática aérea, que era, na verdade, um curso para aprender como é que um esquadrão operava, como é que uma unidade de força aérea, de nível esquadrão, operava. Porque até então a Força Aérea não tinha essa estrutura de esquadrão organizado em material pessoal, informações e operações, até então. Então, nós fomos para Orlando, em 44, fizemos esse curso de tática, e depois fomos em março de 44, para Água Dulce, onde nós começamos o nosso treinamento em voo com a aeronave P-40, fazendo, inclusive, o adestramento inicial de pilotos de caça e depois participando da defesa aérea do canal. É interessante registrar que todos os componentes do grupo de caça foram voluntários para participar desta missão. Terminada a nossa missão em março de 44 no Panamá, nos deslocamos em junho para Suffolk, nos Estados Unidos, próximo de Nova York,
onde nós fomos fazer a nossa adaptação à aeronave P-47 Thunderbolt, que era a aeronave que nós iríamos operar no teatro de operações. E era, na ocasião, um dos mais modernos aviões de caça do mundo. Em setembro de 44, embarcamos para a Itália, onde chegamos no dia 6 de outubro em Livorno. Uma tarde chuvosa, onde depois nós nos deslocamos de trem até Tarquínia, que foi o nosso campo inicial de operação. Chegamos na Itália no dia 6 de outubro de 44, em Tarquínia, e encontramos isso. Lá estava o 350º Grupo de Aviação Americano, que possuía 3 esquadrões americanos. E o 4º esquadrão era o grupo de caça que lá ia compor esse efetivo todo militar. Como nós chegamos por último, a pior parte do campo foi reservado para nós. Então, esse campo alagado que os senhores estão vendo aí, foi o que os americanos deixaram para nós estacionarmos os nossos aviões, para nós armarmos nossas barracas e para nós começarmos a nossa operação. Então, em outubro de 44, nós desembarcamos em Livorno, e isso daí é o resumo da nossa campanha. Nós nos integramos ao 350º Grupo de Caça Americano em Tarquínia, e a partir do dia 31 de outubro, nós começamos a fazer voos conjuntos com a Força Aérea Americana, para conhecermos o teatro de operações, conhecermos a área de operações, para obtermos uma experiência suficiente para, a partir de um determinado instante, começarmos a operar isoladamente. Fato que aconteceu a partir de novembro, 11 de novembro de 44, nós começamos a operar de uma forma totalmente independente, recebendo ordens diretamente do Comando Aerotático e fazendo o planejamento e executando as nossas missões de uma forma totalmente independente. De novembro de 44 até dezembro de 44, nós operamos em Tarquínia, e em dezembro, no dia 4 de dezembro, nós passamos a operar em Pisa, já que a linha gótica tinha sido rompida, nós estávamos com a linha de contato mais à frente e pudemos, então, ocupar um aeródromo mais próximo, de tal forma a reduzir o tempo de voo até os nossos alvos. O dia 22 de abril, eu vou falar mais detalhadamente mais à frente, mas foi o dia que nós tivemos as operações aéreas com os mais expressivos resultados. E no dia 6 de maio de 45, 8 de maio de 45, foi feito o armistício, foi assinado o armistício. A nossa campanha, o nosso efetivo foi de 48 pilotos e 350 militares de apoio. Como eu falei, é importante registrar isso, todos eram voluntários, todos foram voluntários ao chamamento da nação brasileira para participar desse conflito. Nenhum deles foi obrigado. E de 48 pilotos, com as perdas que tivemos por diversos motivos, nós terminamos nossa participação na Itália com apenas 23 pilotos, com pouquíssimos recompletamentos. Essa daí é o resumo da nossa campanha na Itália. Nós realizamos 2.550 missões de guerra, com um total de 6.144 horas de voo. Só para os senhores terem uma noção de ordem de grandeza, um esquadrão de caça da Força Aérea Brasileira, nos áureos tempos em que nós não tínhamos tantas restrições orçamentárias, voava no limite 4.000 horas em um ano. E o grupo de caça, em pouco mais de 6 meses, fez mais de 6.000 horas em combate. Ou seja, foi um esforço bastante inaudito, um esforço bastante significativo que os nossos homens tiveram lá. E de 6 de abril a 29 de abril de 45, que foi a iniciativa da primavera, o grupo de caça voou 5% das sortidas, apenas 5% das sortidas do Comando Aerotático. Entretanto, apesar de ter a ofensiva da primavera, que é isso que eu ia falar, essa daqui é a ofensiva da primavera, nós voamos 5% das sortidas do Comando Aerotático.
nós destruímos 15% dos veículos, 28% de pontes, 36% de depósitos de combustíveis e 85% dos depósitos de munição. Esse dia foi o dia que nós, 22 de abril, foi o dia que nós mais voamos lá na Itália, com um esforço muito grande, alguns pilotos voando mais de 3 vezes, mais de 2 vezes, algumas vezes até 3 vezes, e o grupo de caça, por conta desse esforço, por conta de todo o desempenho, ele recebeu, por proposta do presidente americano, do Senado americano, uma condecoração, que é a unidade de citação presidencial, que é dada exclusivamente para unidades que se destacam arduamente, heroicamente, em prol dos objetivos maiores de democracia, que são os objetivos daquele Estado da nação americana. Então, nós somos, na Segunda Guerra Mundial, apenas 3 unidades receberam, 3 unidades estrangeiras receberam essa Presidential Unit Citation. E o grupo de caça foi uma dessas 3. Claro que isso aí não foi feito gratuitamente. Nós começamos com 48 pilotos e, como eu falei, tivemos 20 baixas. Dessas 20 baixas, 9 foram mortos, alguns deles em acidente e a maior parte deles em combate. Por exemplo, o tenente Gastaldoni foi o primeiro a perda nossa, foi no treinamento no Panamá, no treinamento para pilotos de caça, voando P-40, para adestrar-se para a guerra. Comparativamente com ele, Dante Isidoro, o Cordeiro, ele foi abatido na sua primeira missão de combate, no primeiro voo, logo no dia 11 de novembro, quando nós iniciamos as nossas operações isoladamente, ele foi o primeiro a ser abatido, e o tenente Dornelles foi o nosso último a ser abatido, praticamente uma semana antes, apenas uma semana antes do armistício, atacando um depósito de munições na cidade de Alessandria. Então, tivemos 9 pilotos falecidos, tivemos 5 prisioneiros de guerra. É importante, é interessante, porque nós talvez tenhamos sido, né, a FEB não teve nenhum, nós tivemos 5 prisioneiros de guerra, 3 dos quais foram libertados nos campos de concentração alemães na Alemanha. O tenente Mota Paz foi libertado pelos russos no campo de concentração de Stettin, e o tenente Josino e o Correia Neto foram libertados no campo de concentração também na Alemanha. O Brandini e o Eduardo Coelho, eles foram libertados pelos americanos nos campos de concentração alemães na própria Itália. E tivemos ainda 6 abatidos por razões que saltaram de paraquedas, por terem sido atingidos pela antiaérea, mas por uma série de razões não acabaram prisioneiros, foram homiziados pelos partisães ou evadiram-se até retornando para o território amigo. A contribuição para o desenvolvimento da doutrina e preparo e emprego da FAB no pós-guerra. Como os senhores, quem nos está ouvindo, já percebeu, tanto no que diz respeito à Marinha, quanto no que diz respeito ao Exército, nós, quando entramos na guerra, nós tínhamos muito pouca experiência de combate. Nenhuma experiência de combate, uma doutrina efetivamente de combate. Nós estávamos ainda gatinhando, e a Força Aérea principalmente. E é quando nós voltamos da guerra, nós voltamos com aquela experiência que nós obtivemos, seja de uma forma operacional e seja de uma forma organizacional, que pudemos influenciar a ponto de, em março de 46, ser criado um curso de Estado-Maior na Aeronáutica. Em setembro de 46, o Ministério da Aeronáutica ter uma nova organização, porque a estrutura de grupo, o esquadrão, não havia até então naquele instante. Fizemos a criação de um curso de tática aérea, onde os nossos oficiais pudessem entender como é que funcionava uma unidade aérea, uma unidade de força aérea em combate. E, finalmente, em dezembro de 58,
estabelecemos o que seria uma doutrina básica da Força Aérea, naquele instante, uma doutrina básica muito calcada no caça-bombardeiro, muito calcada no apoio às forças de superfície, que foi a experiência que nós trouxemos de lá. No que diz respeito ao primeiro grupo de caça em Brasil, alguém pode imaginar que é um exagero a gente querer dizer que o grupo de caça, de alguma forma, pode ter influenciado ou ajudado a nação brasileira como um todo. E, realmente, isso daí é uma forma de expressão. Mas, se a gente ler a frase que o tenente-coronel Nero Moura colocou na ordem do dia dele, no hasteamento da bandeira nacional em Tarquínia, ele falou: na história dos povos, coube-nos a honra de sermos a primeira força aérea sul-americana que cruzou oceanos e veio alçar as suas asas sobre os campos de batalha europeus. Antes de entrar em ação aqui no Velho Mundo, o primeiro grupo de caça cumpre o sagrado dever de plantar em território inimigo a bandeira do Brasil. Camaradas, para frente, para a ação, com pensamento fixo na imagem da pátria, cuja honra e integridade juramos manter incólumes. Cumpre-nos tudo enfrentar, com fortaleza de ânimo, a fim de manter intacto este tesouro jamais violado, a honra do soldado brasileiro. E nós o faremos, custe o que custar. Isto era o que que nos levou ao combate, que nos levou à Itália, à batalha, a atender o chamamento que a nação brasileira fez para nós. E dentro dessa contribuição que nós, de alguma forma, pudemos dar, efetivamente, nós contribuímos, o grupo de caça e nós, militares, contribuímos significativamente para que a democracia fosse realmente consolidada e o respeito à dignidade humana fosse consolidada no nosso país. Que nós, efetivamente, tivéssemos uma paz social entre nós, porque não conseguíamos viver de outra forma. Nós imaginávamos o nosso país como progresso, mas como uma imagem objetiva de desenvolvimento para toda a nação em todos os campos, não apenas no campo militar. A soberania com a capacidade de autodeterminação, no sentido de que, se uma vez nós atacados, se uma vez a nossa vontade como nação se for, de alguma forma, abalada, nós temos como e vamos reagir e vamos responder. A integração nacional, que é a preservação da nossa identidade, dos nossos valores, de tudo aquilo que nos faz como povo e como nação, e, finalmente, a consolidação de nossa comunidade sem preconceitos ou disparidades. Okay? É interessante essa frase do general de Zózui, onde ele, que foi o nosso comandante no Panamá, o comandante que deu o treinamento e orientou o treinamento americano ao brasileiro, ele disse: ninguém foi melhor, ninguém foi mais corajoso, ninguém jamais fez pelo seu país com mais honra. E ele se sentia orgulhoso de ter sido parte de nós, parte daquele grupo, e que aquele grupo, ou nós todos brasileiros, teremos sempre ventos favoráveis. Gabriel Geig de Zózui, esse foi uma frase que sintetiza muito o resultado do que nós fizemos e do que nós trouxemos. Eu vou passar um pequeno vídeo para que os senhores possam...
Bom, esse vídeo ele sintetiza muito o espírito que nos imbui atualmente, né? É um link entre o passado e o presente, onde reafirma o compromisso nosso de, da mesma forma que no passado nós fizemos, da mesma forma que no passado nós atendemos aos pedidos da nação brasileira, do povo na rua, hoje, a mesma forma, o mesmo compromisso, a mesma dedicação e o mesmo desprendimento. Ok? Só isso. Volta a palavra, General Almirante Rodrigo. Muito obrigado, Brigadeiro Quirico, Brigadeiro Mendes. Mais uma vez, agradeço a quem se juntou a nós, agradeço aos órgãos que liberaram, já explicitados no início da nossa apresentação, agradeço aos debatedores e foi um prazer, né, moderar este evento e brevemente teremos outros eventos também que serão devidamente divulgados nas redes e nas plataformas de inscrição. Muito obrigado pela participação de todos. Uma boa tarde. Obrigado e uma boa tarde para todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado. Boa tarde, obrigado, foi um prazer. Pela cultura. Boa tarde a todos.